Boa tarde. É emoção falar com o secretário e, quem sabe, ele conseguir responder aquela pergunta que fazem 6 meses que eu não consigo a resposta. Senhor Mauro Ricardo, no mês de março, na audiência aqui na Assembleia, eu fiz 3 perguntas bem objetivas para o senhor. Quantas empresas participam do Programa Paraná Competitivo? Quantas empresas efetivamente aderiram ao Programa Paraná Competitivo fazendo antecipação de recebíveis? E quanto foi oferecido de desconto para cada uma das empresas inscritas no Programa Paraná Competitivo, que efetuaram a antecipação de recebíveis ao governo do Estado? A sua assessoria objetivamente respondeu que a primeira pergunta, 207 estabelecimentos, e a segunda pergunta, quantas empresas efetivamente aderiram ao programa? 8 empresas. Na questão do desconto, foi citados alguns artigos. E nós, inclusive, na época, conversando com o deputado Romanelli, fomos atrás do ex-secretário da Fazenda, nosso colega Heron Arzua, que encontrou uma fórmula. Entretanto, na audiência passada, que infelizmente ela foi cancelada, eu acabei não tendo a oportunidade de fazer a continuidade para tirar a nossa dúvida. Considerando que para o cálculo do valor do desconto do pagamento antecipado do ICMS, os citados dispositivos legais prevêem o seguinte: que não é possível calcular quanto foi efetivamente concedido de desconto apenas com as fórmulas previstas na legislação, pois para utilizá-las é necessário inserir o valor da parcela atualizada e o número de meses antecipados, dados que apenas a Secretaria de Estado da Fazenda possui. Portanto, senhor secretário, nós gostaríamos, qual é o valor de desconto efetivamente concedido a cada uma das empresas que aderiram ao Programa Paraná Competitivo? Esta é uma pergunta que faz 6 meses que nós não conseguimos chegar a uma conclusão. Foi mandada uma fórmula, tem 2 variáveis que nós não conseguimos, nós não temos essa informação. Como são só 8 empresas que aderiram, eu gostaria, se o senhor não tem agora essa resposta, que nos encaminhe mais adiante, porque eu acho que é uma coisa tão simples e de repente está demorando demais. Talvez, com um pouco de boa vontade, a gente consiga tirar essa dúvida. A segunda pergunta é em relação aos servidores, já que está se encaminhando para esse arroxo, senhor secretário, o impacto do reajuste do auxílio transporte, 121 mil por mês, auxílio alimentação, 604 mil por mês, e o pagamento do adicional do piso regional, 475 mil por mês, tem baixa repercussão no gasto. Por que essas medidas não foram tomadas? O que justifica manter esses valores sem correção diante de tão baixo impacto e que afetam efetivamente a vida de aproximadamente 20 mil servidores? E a terceira pergunta foi do nosso colega deputado Palocci, que, fazendo uma comparação com o Estado de São Paulo, o ICMS do Paraná ele foi de 12 para 18 no quesito das confecções. São Paulo, numa medida inovadora, zerou o ICMS. Isso está acarretando prejuízos objetivos para os produtores de confecção paranaense. Se não seria possível, já que o Paraná está melhorando, fazer a mesma medida durante o mesmo período que o Estado de São Paulo está zerando o ICMS. São essas 3 perguntas, senhor secretário. Bom, com relação... E desculpe pelo boa noite. Bom, com relação a antecipação dos recebíveis, né, o que nós fizemos foi uma antecipação baseada na Selic. Né? Então, são descontos variados, dependendo da forma que foi pactuado o parcelamento com as empresas. Tem algumas empresas que foram parceladas sem correção monetária, outros foram parcelados com correção monetária. Então, tem índices diferentes, dependendo da quantidade de meses de parcelamento e dependendo de como esse parcelamento foi estabelecido. Né? Eu não sei se tem alguma questão relativa ao sigilo, precisa verificar. Nós estamos tratando de sigilo fiscal de empresa. Se quiser saber a empresa, quanto foi, não sei o quê, eu acho que é preciso verificar juridicamente se é possível
o repasse dessas informações em virtude do sigilo fiscal estabelecido na legislação. Mas vou verificar, né, e o que não estiver sob o manto do sigilo legalmente, logicamente poderá ser repassado sem qualquer problema. No que se refere aos servidores, eu diria que não há qualquer arroxo salarial em relação aos servidores. Muito pelo contrário, se você pegar a remuneração dos servidores do Paraná e comparar com a remuneração dos servidores privados que exercem a mesma atividade, você vai verificar que a remuneração é muito maior do que a iniciativa privada e muito maior que a maioria dos estados no Brasil. Nós tivemos um crescimento da nossa folha salarial de 2010 para 2017 da ordem de 150%, ou seja, mais de 50% de crescimento real ao longo desse período. Se aliarmos isso aos planos de cargos e salários dos nossos servidores, que dão um benefício que em muitos estados, ou mesmo no governo federal, nem existem mais, como anuênios, quinquênios, incorporação de férias, licença-prêmio e etc., né, chegam, de fato, a valores muito significativos. Então, não há qualquer arroxo salarial, muito pelo contrário, foi crescimentos significativos na folha de pagamento que levam os servidores ao final de carreira a terem muitos deles a salários acima do teto hoje estabelecido pela legislação vigente. No que se refere à questão das confecções, eu acho que há um equívoco em relação à sua colocação. O senhor me desculpe, mas aqui a tributação no Estado do Paraná é da ordem de 4%, né, e não de 18%. Como eu disse, foi a pergunta que o deputado Palocci me passou. Da confecção, e nós reagimos prontamente a questão colocada pelo Estado de São Paulo, certo, onde nós zeramos a tributação da confecção quando remetida ao Estado de São Paulo. Se é guerra fiscal, nós vamos que proteger a indústria paranaense. Temos atuado com uma preocupação muito grande, logicamente sempre olhando a competitividade da indústria aqui, né, não deixando que ninguém tome o nosso espaço, né, nem aqui, e mantendo os espaços que nós temos em outras unidades da federação. Fizemos isso em relação à confecção, fizemos isso em relação a outros produtos também, para manter a competitividade de produzir aqui e consumir aqui, ou produzir aqui e consumir em outra unidade. Perfeito. Então, objetivamente, dentro da guerra fiscal que, infelizmente, está acontecendo, o Paraná tomou a mesma medida que o Estado de São Paulo em referência não só ao ICMS das confecções, como os outros artigos. É isso? Sim. Perfeito. Então, a terceira pergunta, deputado, está ok? Tá. E a questão desses reajustes do auxílio transporte, auxílio alimentação e piso regional, essa situação o senhor entende que não é possível? Não é possível fazer agora, né? Quer dizer, nós estamos aí numa fase extremamente delicada da economia, as incertezas são muito grandes, e no ano que vem nós temos um agravante, né? Que é o limite de crescimento das nossas despesas correntes primárias, né? Foi feito um acordo, todas as unidades da federação fizeram um acordo com o governo federal, que já está sendo praticado, inclusive é objeto de um projeto de lei que foi enviado aqui a essa casa, para que o Estado possa permanecer nesse acordo. O que houve em 2016 foi um acordo que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, onde foi estabelecido uma carência no pagamento do serviço da dívida junto à União, que vai nos dar aí, nesses 24 meses, uma redução de despesas da ordem de R$ 1 bilhão e 900 milhões de reais, de 2016 até 2018, e um alongamento dessa dívida por mais 20 anos.
E os estados se comprometeram junto ao governo federal e junto ao Supremo Tribunal Federal de que, nos exercícios de 2018 e 2019, as despesas correntes primárias não ultrapassariam a correção da despesa de 2016, corrigida pela inflação de 2017 e 2018. Então, isso vai criar um limitador muito grande nas nossas despesas correntes em 2018, não só no Paraná, em todas as outras unidades da federação. Com inflação baixa, esse teto cresce muito pouco, né? E aí vai impedir que, de fato, nós possamos ampliar as nossas despesas correntes primárias. Tá. E, para finalizar, então, o senhor prefere que eu entregue para o senhor esse pedido, ou a gente passa em plenário aqui a solicitação do valor do desconto efetivamente concedido a cada uma das empresas? Como que o senhor prefere? Do jeito que o senhor preferir. Então, prefiro pelo plenário daí, tá bom? Tá ótimo, obrigado.